que programa especial, hein? Muito especial. Nós estamos com 3 mulheres maravilhosas e poderosas na bancada. É isso aí. E quem está nos assistindo no YouTube, no @CBN Grandes Lagos, já vai conseguir ver quem é a nossa convidada especial, que eu tô falando desde o início do programa, e que as pessoas já conhecem esse rostinho e essa voz, Emanuele Raimundo. Que vergonha, gente. Prazer estar do lado de vocês hoje. O prazer é nosso, Sim, né, sim. Carol? Eu vou iniciar falando para os nossos ouvintes qual foi a motivação que veio para a Manu estar aqui. Há 21 dias, no dia 1º de outubro, eu cheguei para a coluna e vocês duas estavam aqui dentro, no estúdio. Eu falei, nossa, que legal seria se nós 3 fizéssemos um programa. E aí eu entrei aqui com uma mudança. Eu venho num caminho de olhar para o meu cabelo. E naquele dia, eu vim com o meu cabelo natural. E aí a Carol falou assim, nossa, doutora, como seu cabelo tá bonito. Aí eu falei, é o meu cabelo natural. E aí eu já fiquei super animada, né? E aí eu falei assim, então, Carol, eu vou começar a falar sobre traumas e eu quero trazer essa temática, porque é uma temática importante. Sim. Aí você falou assim, a Manu escreveu um livro, ela tem uma jornada interessante com o cabelo. E aí eu saí daqui e falei, Manu, posso te entrevistar? E aí ela aceitou o convite e nós estamos aqui hoje. Então, agradeço muito, Manu, por você ter aceito, Carol, por você ter sugerido e por ter dado esse feedback que para mim foi importante naquele momento. E eu escolhi a CBN para assumir o meu cabelo natural. Naquele dia eu falei, quer saber, eu vou com o meu cabelo natural porque é uma motivação grande e não posso, né, ali estar de uma forma que não me agrade, não agrade quem acompanha, mas foi um ato de coragem e eu estou amando essa nova fase. E é um ato de coragem É um mesmo. ato de coragem, de empoderamento também. Com certeza. Então, eu vou apresentar a Emanuele Raimundo para iniciar a nossa fala. Ela é jornalista formada pela Unilago, tem experiência em produção televisiva, jornalismo impresso, mídias digitais e rádio. Atuou no maior portal de notícias do país, o G1, e atualmente está aqui, na CBN Grandes Lagos, atuando como repórter e âncora. Foi premiada em 2024 como destaque do ano na campanha Maio Amarelo, com a produção da reportagem de pessoas que perderam familiares, vítimas de acidentes de trânsito. Autora do livro Desatando Nós, Redescobrindo o Cabelo Crespo e Cacheado, que conta a história de mulheres negras que assumiram os fios naturais. Então, Manu, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, como foi essa jornada para nós. E antes, eu só vou dizer, seguindo o que nós iniciamos a semana passada, que muitas vezes ocorrem traumas na infância e na adolescência, que fazem com que a pessoa busque por aprovação dos outros, e isso pode repercutir de forma muito expressiva na nossa autoimagem, como a gente se vê, como a gente se apresenta, e como vai ficar a nossa imagem para as outras pessoas que nos acompanham, né, que conhecem a gente. E eu acredito que muitas mulheres, e talvez homens, tenham passado por traumas e talvez passam até hoje para não conseguir assumir a sua autoimagem, para não se aceitar, e ter questões de aceitar integralmente a sua imagem e se amar da forma como é, porque é um ato de coragem e de empoderamento. Então eu queria ouvir como foi a sua história, por favor. Ó, primeiro eu tô me sentindo super importante com esse currículo aí. Então, a minha história com o meu cabelo, toda a minha família sempre alisou, então eu sempre alisei também desde os 4, 5 anos, eu era muito nova. Novinha. A primeira vez, mas ainda não era nada químico, né? E aí, com o passar do tempo, a gente passou a usar química no meu cabelo. E assim, quando você tem uma família toda que não assume o cabelo natural, você também não tem referência na mídia, em locais para comprar produto, então você acaba entendendo que você tem que usar ele liso, que é o padrão que a sociedade te oferece. Então, a gente nunca passou a se gostar do cabelo com o cabelo que a gente tinha. E isso foi seguindo por todo o caminho da minha vida. E em escola isso aflora muito, né? Porque a gente tem o bullying, então você vê o cabelo das outras meninas, aí chama mais atenção.
né? E quando você passa a não se gostar desse jeito, ele passa a ser um ponto fraco seu. Então, qualquer coisa que a pessoa te falar, não favorecendo seu cabelo, você vai entender que não é bonito, você realmente não tem que assumir. E aí, isso foi todo esse padrão de alisar, aquele sofrimento, aquela prisão de alisar o cabelo. E aí, com 17 anos, eu cansei daquela vida, assim, que eu não conseguia mais me achar bonita, mas me ver naquele cabelo. Muito jovem, É. 17 anos, E e aí- maturidade. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre. Nisso a internet ajudou muito. Então, ver vídeos no YouTube, vi algumas meninas que faziam vídeos cuidando desse tipo de cabelo, ensinando como cuidar, produtos. E aí eu fui tendo mais coragem, assim. E aí foi quando eu cortei ele curtíssimo, porque ele tava muito quebrado, de muita química e tudo mais. Não foi fácil, quase que eu desisti no meio do caminho. A gente pensa que cabelo não interfere na vida, mas é tão importante para uma mulher que, meu Deus do céu, a autoestima vai lá no pé. E aí cortei, e aí eu tentei investir por fora para cuidar do dentro. Então, assim, usar brincos grandes, passar bastante maquiagem para tentar valorizar o cabelo curto que eu tinha, porque eu não tinha muito o que fazer ali nele, né? Sim. Não tinha muito. E aí fui indo, todo esse caminho, acho que foi uns 3 anos mais ou menos, para ele realmente crescer de um tamanho legal e eu passar a gostar. Mas assim, era altos e baixos todos os dias até eu conseguir realmente assumir o cabelo. Nossa, foi todo um processo, né? E haja maturidade para conseguir passar por tudo isso também. É uma trajetória, e o que eu ouço de muitas mulheres que passam pela transição capilar, que é a mudança do estilo liso, independente do procedimento, para assumir o cabelo natural, é essa fase de transição que quem não faz o corte, como a Manu fez, é ainda mais difícil, porque fica com o cabelo natural, que começa a ficar muito desajeitado para quem está vivenciando o processo, e as pontas mais lisas. E eu também passei por isso. E foi eu acho que eu parei em 2015, 2016, que um profissional falou assim, ou você para de fazer plástica dos fios, ou você vai ficar careca. E aí eu decidi vim parando, né, de fazer, não foi fácil. E na pandemia, no lockdown, eu fiz o corte para tirar as pontas. E meu cabelo ficou curtinho e eu amei. Ficou lindo, meu marido não gostou, minha filha não gostou. E aí foi aquela coisa, como eu me acho. E logo eu fiz uma entrevista importante para as emissoras de Rio Preto, com uma plataforma que eu tinha trazido para a Famerp. E aí todo mundo elogiou e o cabelo estava super natural. Foi ótimo. Só que aí veio de novo. Meu cabelo começou a ficar armado, porque meu cabelo tem muito volume. Então a gente se pega nessa autoaceitação da nossa imagem que a gente não se reconhecia. Porque eu também não reconhecia a minha imagem desde muito pequena. Queria saber se você tem mais alguma coisa para dizer em relação a isso, que eu quero partilhar a minha história. Porque para mim foi muito dramática a minha história também. Até quando a gente você falou do meu livro, Redescobrindo o Cabelo, porque eu já não lembrava mais como era o meu cabelo, é muitos anos sem fazer. E aí, assim, isso não quer dizer, hoje eu assumi, eu amo meu cabelo, mas não quer dizer que eu ame ele todos os dias. Porque às vezes você se irrita e às vezes você não se acha bonita, você não vai se achar bonita todos os dias. Mas você trabalha na sua cabeça que essa é a sua realidade e que essa é você. Então você passa a se gostar dessa forma e não se importar com a opinião do outro sobre isso. E é muito engraçado que depois que eu assumi meu cabelo, as pessoas passaram a elogiar muito mais ele natural do que antes. Aliás, eu nem lembro se alguém elogiou meu cabelo quando eu alisava ele. Mas isso eu acho que foi muito mais de mim do que do outro. A sua construção. Exatamente. Hoje você não consegue se enxergar com o cabelo Não. que você alisava. Não. Mas é engraçado que ainda tem pessoas que... mas você não quer alisar pra ver como é que tá, não sei o quê. Então tem ainda essa construção. Na minha família mesmo, ninguém tem o cabelo como o meu. Minha mãe já tentou também assumir, mas ela não consegue. Porque eu acho que com o passar dos anos vai ficando mais difícil ainda, né? Sim. Até porque dá trabalho, né? É uma vida daquela forma. E Uhum. quando a pessoa comenta, é uma necessidade daquela pessoa e não Sim. sua. É o referencial que ela tem, que ela vivenciou. Então, eu vou trazer aqui uma sugestão que eu trabalho nos meus atendimentos. A gente é assim, porque nós somos humanas e humanos, né?
o caminho da gente se amar e da gente se aceitar é a gente se olhar no espelho e falar, poxa, hoje eu tô com uma olheira, hoje eu tô com uma espinha, meu cabelo tá revolto, eu engordei um pouquinho, eu tô inchada, mas é a gente se olhar no espelho e se gostar exatamente do jeito que a gente é. Mesmo sabendo que poderia estar melhor, mas a gente se ama daquele jeito. Porque como é o padrão de beleza, então existe uma expectativa, é uma cobrança muito grande, principalmente para nós mulheres, de qual é o nosso padrão de beleza. Nós somos mulheres únicas, cada uma tem a sua beleza, e a gente chama a atenção exatamente pelo jeito que a gente é. Não é verdade? Sim, sim. Eu cresci ouvindo que meu cabelo era repolho, era revolto, porque eu tinha aqui um cabelo bem revolto mesmo aqui na frente, né? E eu escutava isso de pessoas muito próximas. E eu nunca gostei do jeito que cortava meu cabelo, tá? Foi uma vida. E recentemente eu comecei a parar para refletir. Por que acontece isso? Poucos cortes durante a minha vida inteira eu tinha gostado. Eu sei enumerar. 2 até eu decidir assumir o cabelo, tá? O restante ficava torto, ficava muito curto, ou não mudava, e eu não aceitava. E aí, num processo muito profundo de autoterapia, eu lembrei de um trauma da infância que aconteceu quando eu tinha 8 anos. E aí, é muito importante eu trazer essa minha experiência para que quem nos acompanha entenda o que é um trauma e o que é um trauma. Porque existem traumas que traumatizam muito, que são traumas com T maiúsculo, e outros que não traumatizam tanto, mas que trazem uma repercussão muito importante. E foi o que aconteceu comigo. Eu lembrei que eu tinha um cabelo relativamente longo, todo bagunçadinho, mas que pra mim ok. E a minha irmã mais nova, ela tinha muita dificuldade de desembaraçar o cabelo, porque ela é 3 anos mais nova. Então virava aquela briga, aquela gritaria, minha mãe cansada, com 4 filhos. E aí a minha mãe sempre tinha que arrumar, desembaraçar e fazer cachinhos. E quando ela fazia cachinhos, ficava lindo, todo mundo falava, que cachinho lindo, dá um cachinho pra mim. E aí a minha mãe, perto da minha irmã completar 6 anos, que eu ia completar 9 na sequência, levou a minha irmã para cortar o cabelo, porque já não aguentava mais aquele desafio de ter que arrumar o cabelo, e era uma criança, era uma menina, e me levou junto. O cabelo bem mais fácil de arrumar, que eu cuidava, de certa forma, do meu jeito. A minha irmã cortou o cabelo dela foi todo guardado, minha mãe fez cachinhos e depois deu um lacinho naqueles cachos, que foram entregues como lembrancinha de aniversário. Foi algo muito bonito e simbólico, porque todo mundo pediu um cachinho. E eu tive o meu cabelo cortado, tipo, igual um fósforo. Eu fiquei parecendo um menino. E o que aconteceu com o meu cabelo? Foi jogado fora. E quando eu lembrei disso, eu até veio uma certa emoção. E eu tive uma crise de choro, porque não foi a doutora Alessandra chorando, não foi a terapeuta chorando, não foi a mãe chorando. Foi a Alessandra criança, com 8 anos, que não entendeu muito bem o porquê teve seu cabelo cortado e jogado fora, diferente da irmã. E ali foi um processo muito doloroso para mim, e muito profundo, que eu decidi que eu ia olhar para o que tinha acontecido, buscar uma profissional, e quando eu busquei essa profissional não foi muito acolhedora, mas eu me acolhi, e desde então eu venho buscando organizar meu cabelo, porque meu cabelo é um cabelo diferente, que não aceita muito leave-in, ele fica pesado, ele fica oleoso, com cara de molhado, eu não gosto. E aí eu acertei sozinha, com o auxílio da internet, a forma como eu consigo arrumar o meu cabelo e eu gosto da forma como ele fica, né? E isso pra mim foi maravilhoso, porque foi uma libertação. Eu me sinto livre, eu me sinto hoje empoderada. Ontem eu lavei meu cabelo e saí, ficou armado, dali a pouco ele estava lindo, eu gostei do meu cabelo. Hoje eu acordei mais cedo para arrumar, eu olho e eu gosto. E eu me sinto livre com esse meu cabelo, que é desse jeito. E um parênteses importante, em momento nenhum veio um peso com a minha mãe, uma responsabilização, porque eu tenho uma única filha e eu sei como é desafiador desembaraçar o cabelo. De uma única filha que tem um cabelo de liso para ondulado. Imagina 4 filhos. Na época eram 3 crianças e uma adolescente, que a minha irmã era adolescente. Então, assim, foi a forma como a minha mãe conseguiu. E depois, com o cabelo crescendo, ela sempre levava para fazer escova, porque para sair tinha que estar com o cabelo escovado, porque ficava bonito. Então,
foi difícil eu conseguir me reconhecer com o meu cabelo. E tá sendo tão bonito para mim, tão maravilhoso, sabe? Que eu quis compartilhar isso aqui com vocês e com quem nos acompanha. E é realmente libertador, né, Manu? Eu queria até que você falasse um pouquinho do pós, né? Depois do seu cabelo crescer, enfim, como que você se sente hoje? Você se reconhece com o seu cabelo, tá liberta? Eu acho que essa é a palavra, a gente se sente livre mesmo. Então, assim, você não liga de sair com ele molhado, de sair com ele pra cima, de sair com ele de qualquer jeito, gente. Porque pra mim o que importa é a minha opinião e não a do outro. Minha mãe às vezes brinca, né, que ela fala assim, você vai com o cabelo assim, desse jeito. E eu falo, eu vou, e o que tem? Então, assim, é um livramento, você abre portas, assim, que surreais mesmo. Porque quando você alisa, o que acontece? Você é presa num padrão, tipo, você tem que alisar assim, você não pode fazer isso, você não pode molhar, você não pode isso. E Imagina entrar numa piscina, tomar chuva. Jamais! Nossa, quando eu era criança eu lembro disso. Meu Deus, você não podia nadar, você não podia fazer nada, porque ia sair a chapinha, a química. Sim. Era terrível. E hoje... Fora o mal que faz pro nosso corpo, Sim, né? sim. Toda aquela química. Quem já fez progressiva tá nos ouvindo, o olho arde, a cabeça arde, O descasca. Coça E demais. você falou da sua mãe, é a mesma coisa que eu entendo, elas não sabiam lidar com o nosso cabelo. Então, assim, a melhor forma é, vou alisar, Sim. ou vou encher de creme, fazer um rabo ali, prender, que é a única Sim. forma de domar esse cabelo é fazendo isso. Sim, e foram mulheres de uma época muito diferente do sim. que a gente vivencia hoje. Além de toda a química que muitas mulheres passaram e passam, tem a questão do puxar o cabelo, de tracionar, de queimar a orelha, queimar o couro cabeludo. Antes de eu decidir que eu não queria mais, porque eu não me chegava mais com aquele cabelo chapado, liso, sem volume, eu paguei um pacote de escova. Gente, o que é aquilo? Queimava minha orelha, meu couro cabeludo, eu vi meu cabelo caindo, quebrando. Eu falei, gente, ninguém merece isso. E aí eu realmente me libertei. E é tão lindo olhar para você hoje, Manu, e ver o empoderamento. E para mim foi importante também, porque eu tenho uma filha. E as mulheres, elas têm dificuldade de falar, eu aceito meu cabelo como é. Ontem o ortodontista da Sofia falou, gente, é a minha primeira auxiliar que está aqui que aceita o cabelo, porque nunca, nenhuma que passou aqui até hoje aceitou o cabelo, né? E o cabelo da Sofia é um cabelo tão lindo, mas ela quer que fique mais liso agora, tem horas que quer ficar mais ondulado. Eu falo, filha, seu cabelo é maravilhoso. Você tem que aceitar o seu cabelo do jeito que ele é. Então, para quem tem filha, a gente se assumir e construir a nossa autoimagem é muito importante. E isso faz diferença, porque tem uma personagem no meu livro que a mãe sempre usou cabelo cacheado e a filha, desde pequenininha, amava o cabelo. Então, quando você tem alguém que te apoia e fala que você é bonita desse jeito desde pequena, isso faz totalmente diferença quando você cresce. E uma coisa importante que eu acho que é bom a gente falar, principalmente você que tá deixando natural agora, é a gente nunca se comparar com o cabelo do outro. Então eu buscava muita coisa na internet, mas eu tentava entender que o meu cabelo não ia ficar exatamente igual daquela menina que eu tava vendo, porque cada cabelo é de um jeito. Porque aí você cria uma expectativa, ele não vai ficar daquele jeito, e aí você entra naquele desespero também. Sim. Mostra o seu livro para quem está nos acompanhando. No YouTube, lindo, lindo, lindo. E Manu, você conta um pouco da sua história também. No livro, né? Conto de algumas mulheres aí com essa relação de assumir o cabelo. De diversas idades, tem mulheres mais velhas, tem menina e tem a minha história aqui também. O que eu contei aqui pra vocês um pouquinho. Você quer deixar uma mensagem final, uma dica final para quem está nos ouvindo? Eu acho que é meio clichê falar isso, né? Mas é se amar mesmo, tentar se olhar para si e esquecer o outro. Porque quando você passa a se olhar e entender que você é dessa forma e se aceitar, as coisas passam a fluir mais fácil. Autoaceitação, auto-amor. E para quem está nesse caminho, eu vou indicar um filme que é maravilhoso, que chama Felicidade por um Fio. Ai, Jesus. Foi ali que eu comecei a minha transição capilar. E é um filme assim, que pode trazer uma mensagem importante. Com certeza. Muito obrigada, meninas. Manu, muito obrigada pela participação aqui. Muito especial ter você aqui conosco. Parabéns pela sua história. E vocês são duas mulheres lindas. Obrigada pela coluna de hoje. Eu que agradeço. E até fica olhando ali. Fica te olhando, você fica me olhando um pouquinho. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer. E vocês também são mulheres lindas.
maravilhosas e empoderadas, como eu comecei e eu termino. Agradeço muito pela oportunidade e por dividir essa bancada maravilhosa. Nós que agradecemos, doutora. Um beijo.